Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos a mais um treino da apostila de questões. Agora estamos na última parte da bateria de testes aí, as últimas 25 questões da apostila que contém 200 questões, né? Nós já fizemos todas as gravações e agora nós vamos finalizar a apostila de questões, ok? Vamos lá. Questão 176. Segundo a Lei 7.598 de 2017, de Guarulhos, que aprova o Plano de Educação da cidade de Guarulhos, tá? É o PME, Plano Municipal da Educação de Guarulhos, ok? O plano, vamos relembrar um pouquinho o conteúdo da aula, tá? O plano, ele vem, o primeiro plano é o Plano Nacional de Educação, PNE, que é feito pelo MEC, a nível nacional. Nós temos o plano, né, estadual, e este é o PME, que é o municipal. Então, ele serve para o município de Guarulhos, tá? O que é o plano? O plano, eles colocam metas a serem seguidas. E o tempo de alcançar é 10 anos, por isso que nós chamamos de decenal, significa 10 anos. São planos, são metas. Isso não quer dizer que consigam alcançar em 10 anos. Então, por exemplo, esse plano foi renovado em 2017, ele vale por 10 anos e ele termina em 2027. Então, as 20 metas que contém esse plano, pode ser que até 2027 todas sejam cumpridas, pode ser que não. O plano é feito para a melhoria da educação, ok? Quando chegar em dezembro de 2027, se não cumprirem as 20 metas, eles vão fazer novas metas que vão valer 2028 até 2038, que é por 10 anos. Eles tiram o que já conseguiram alcançar e permanece o que ainda não conseguiram, ok? Então, só para vocês relembrarem, tá? E Guarulhos tem várias metas aí importantes, ok? Então, vamos ver aí. Uma das metas encontradas nesse plano, vamos relembrar o conteúdo. Letra A. Implementar nos sistemas de educação da cidade a Política Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e fomentar a Política Municipal de Educação Ambiental nos sistemas de educação da cidade. B. Implementar os sistemas de educação da cidade, Política Nacional dos Idosos e Política Municipal da Educação Cultural. C. Implementar nos sistemas da educação da cidade, Política Nacional de Trânsito e Política Municipal de Educação Ambiental. D. Implementar nos sistemas de educação da cidade, Política Nacional de Violência contra a Mulher. Violência contra a mulher. Tem uma palavra a mais aí, humanos, tá, gente? Desconsidera a palavra humanos aí. E fomentar a educação integral. E a E, implementar Política Nacional de Defesa dos Direitos Educacionais e a Política Municipal de Educação Social. Então, a pergunta quer saber duas metas que estão no PME que se referem a Guarulhos. Então, veja, vamos relembrar o conteúdo. O que se refere a Guarulhos é a letra A, tá? Direitos humanos e educação ambiental. Esses dois não é uma nova disciplina, são assuntos a serem abordados, né? Conforme a lei, conforme o PNE, o plano, para serem abordados. Então, é obrigatório no município de Guarulhos trabalhar a respeito dos direitos humanos e da educação ambiental. Tanto que as escolas fazem projetos a esse respeito, a esses dois assuntos, principalmente a educação ambiental, que trabalha a questão da reciclagem, de plantar, de colher, de cuidar, né? Toda essa parte de ambiental, enfim, ok? Então, são esses dois
A letra B, C, D e E é só para confundir a cabeça de vocês, tá? Porque são coisas importantes, nos outros itens são coisas importantes, mas que não estão nas metas da educação. Educação, tá? Então, idosos, cultural, trânsito, violência contra a mulher, educação integral e social não estão nas 20 metas da educação de Guarulhos, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos para 177. Opa. 177. Vamos lá. 177, já vamos fazer 178 também. Vamos lá. Segundo Rópoli, 2010, autora, né? A concepção da escola como espaço para todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos nas suas diferenças e na concepção de escola. Então, por mais que alguém não tenha estudado o pensamento da Rópoli, a partir do enunciado já dá para vocês terem uma noção que quando é falado diferenças, escola como espaço para todos, ela está se referindo aos alunos da educação especial, tá? Educação especial. Então, que tanto que ela fala, escola, né? Tem a frase que fala, escola dos diferentes ou escola das diferenças? Escola das diferenças. E já tá a dica no próprio enunciado, já está a dica da resposta, tá? É a concepção de escola dos diferentes, dos comuns, dos especiais, das diferenças ou dos normais. Olha que absurdo. É das diferenças, a alternativa correta, a letra D de dado. 178. Ao afirmar que a escola precisa ir além do discurso democrático, respeitar a concretitude de sua comunidade, do efetivo exercício da democracia, por meio do qual todos tenham o seu tempo de amadurecimento epistemológico e tornem-se capazes de traçar seu próprio percurso reflexivo, Rezende, em 1998, se reporta aos referenciais que buscam o quê? Então, vocês têm que lembrar aí da Rezende, do pensamento dela, mas tem dicas aí, né? Tem dicas. Então, qual é o pensamento dela aí? A. Cultura da diversidade do coletivo e do multiculturalismo. B. Trabalho tecnicista e o parcelamento das atividades. Nossa. Homogeneização pela ideologia dominante. D. Hierarquia e o privilégio da competência técnica. Ou E. Espaço que seja livre de conforto entre o pensar e o agir. Vamos lá. A Rezende, quando ela fala a respeito do democrático, do exercício da democracia, que todos são capazes aí de traçar seu próprio percurso, reflexão, ela está se referindo ao multiculturalismo, tá? Então, é a letra A, cultura da diversidade, do coletivo e do multiculturalismo, ok? Ou seja, multiculturas, né? Nós temos que respeitar as várias culturas, nós temos culturas né? Multi, ou seja, muitas, ok? A B, o que tem de errado na B? Trabalho técnico, tecnicista, parcelamento. Nós não estamos falando de boleto bancário, né? De carnê, de loja, esse parcelamento. C. Homogeneização, pelo contrário. Homo significa tudo igual, é heterogêneo, né? Nós somos diferentes. Precisa respeitar cada tempo de cada um. D. Tá falando palavra negativa, hierarquia, competência técnica. E a E. Livre de confronto,
Pelo contrário, a educação vai ter conflitos, vai ter confrontos no bom sentido, ok? Então, a alternativa correta é a letra A, por conta da palavra positiva, diversidade e multiculturalismo, ok? Vamos lá. Indo aqui, peraí. Só um minutinho, gente. Deixa eu arrumar aqui. 180, né? Não, 179. Vamos lá. 179. Segundo as orientações para a inclusão da criança de 6 anos no ensino fundamental. Tá? Então, quando a criança sai do infantil, vai para o fundamental. Ajudar a criança a desenvolver atitudes de observação, de estudo, de comparação das paisagens. Incentivar a criança a levantar hipóteses, construir conhecimentos. Dar oportunidade para que as crianças coloquem todo tipo de objetos, eventos, ações em todas as espécies de relações. Sensibilizar a criança para apreciar uma pintura, uma escultura, assistir um filme, ouvir uma música, são objetivos respectivamente das áreas de... Então vejam, nós estamos falando de ensino fundamental e o que aparece aí é o que consta também na BNCC, tá? Então a ordem aí está separada por ponto e vírgula. Vejam, ó. Ajudar a criança a desenvolver atitudes de observação, de estudo, comparação das paisagens, significa uma área. Incentivar a criança a levantar hipóteses e a construir conhecimentos, até o ponto e vírgula, outra área. Dar oportunidade para que as crianças coloquem todo tipo de objetos, eventos e ações em todas as espécies de relações, outra área. Sensibilizar a criança para apreciar uma pintura, escultura, assistir um filme, ouvir música, outra área. Deu para entender? Então, são 4 frases acima, separadas por ponto e vírgula, que vocês têm que encontrar na ordem do que eu estou falando. Vocês vão lembrar da BNCC também. Então, do que eu estou falando? Esse documento não é o próprio da BNCC, né? Não é, mas é a respeito do ensino fundamental, da inclusão da criança quando ela vai para o primeiro ano, né? Então, vamos lá. Na ordem, como que vocês fariam? Vejam, acompanhem o raciocínio para não errar. O que vocês vão ter que fazer? Ajudar a criança a desenvolver atitudes de observação, de estudo, pesquisa, né? Comparação das paisagens. Vamos lá. Seria linguagens, B, ciências sociais, C, ciências sociais, D, noções lógico-matemáticas ou E, noções lógico-matemáticas. Então, tem a ver com área de linguagem? Não é pergunta direta da BNCC, hein, gente? Eu fiz uma associação mais ou menos, mas não é pergunta voltada diretamente à BNCC. É o documento Orientações para a Inclusão da Criança de 6 anos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ajudar a criança a desenvolver atitudes de observação, de estudo, comparação de paisagens, né? Comparação. Seria linguagens, ciências ou noções lógico-matemáticas. Aí vocês teriam que ir pela eliminação. Ok? Pela eliminação. Então, se é para ajudar a criança a desenvolver atitudes de observação, você observar, você pesquisar, então, letra A já estaria eliminada, letra D e E também. Ficaria ciências sociais. Por quê? Vai envolver, quando fala paisagem, gente, muita gente acha que paisagem é natureza só. Não é. Por isso tem que prestar atenção. Quando eu falo paisagem, não é só voltado à natureza, olhar o céu, olhar a árvore, não. Paisagem, estrutura, geografia,
tá? Então, a primeira se refere às ciências sociais, que pode entrar história, pode entrar geografia, tudo bem? Então, só tem B e C para ser analisado, o resto já está descartado, certo? Aí eu vou para a segunda frase para olhar. Segunda frase começa: incentivar a criança a levantar hipóteses e construir conhecimentos. Então, levantar hipóteses e construir conhecimentos, só ficou a B e a C. Ou é linguagens ou é ciências naturais. E aí? Vocês ficariam com linguagens ou com ciências naturais? E aí? Vocês. Eu vou deixar para vocês irem pensando, senão eu dou resposta, não adianta. A terceira frase. Dar oportunidade. Vamos supor que vocês estivessem na dúvida. Aí vocês continuam a leitura para descobrir as outras, tá? Incentivar a criança... tá aqui. Dar oportunidade para que as crianças coloquem todo tipo de objetos, eventos, ações em todas as espécies de relações. Objetos, ações, relações. Então, objetos, ações e relações, eu estou me referindo a ciências naturais ou estou me referindo a noções lógico-matemáticas? Né? Lembra que tem autor que até trabalhou, autores que trabalham com a matemática aí no concurso, a Small, teve outros que falaram, né? A Lerner, né? A parte da matemática, que fala levantar hipóteses, tá? Porque nós temos que aceitar a estrutura, como que o aluno está construindo o que você pediu, tá? Ele vai levantar hipóteses até chegar a um consenso. Então, nós estamos falando de matemática, ok? Matemática. Então, se é matemática, não é a alternativa B, tá? Mas vamos ter a certeza agora. Neste momento vem a certeza. Por mais que vocês tenham dúvida, vocês têm que ter a certeza para ir por eliminação. Essa vocês vão saber, ó. Mesmo que as outras vocês tenham ficado com dificuldade, essa vocês são obrigados a saber. Sensibilizar a criança para apreciar uma pintura, uma escultura, assistir um filme, ouvir uma música. Eu estou me referindo, quando eu falo pintura, escultura, eu estou me referindo a que área? Artes. Artes, certo? E artes faz parte de que área do conhecimento? Artes faz parte. A disciplina de artes faz parte de que área do conhecimento? Linguagens. Lembram de linguagens? Linguagens pode entrar português, inglês, artes e educação física, certo? Então, vejam, tem linguagens na letra C, que é a última aí, ok? Linguagens é a letra C, ok? Então, vai ficar, a alternativa correta é a letra C. Ciências sociais, que é a primeira, ciências naturais, a segunda, noções lógico-matemática, a terceira e linguagens, a quarta, certo? Tudo bem? Então, ó, quando eu falo observação, estudo, paisagem, ciências sociais, porque entra história e geografia, certo? Quando eu falo levantar hipóteses, cadê? Estou na ordem aqui. Ai, peraí, já me perdi aqui na alternativa. Tá, aqui, ó. Quando eu falo voltando, pessoal, desculpem. Fui ver meu bebê, meu filho, bebê, né? 7 anos, 8 anos eu falo bebê ainda. Fui ver se a febre baixou, se tá tudo certo, tá, graças a Deus. Espera aí. Deixa eu voltar nessa questão, gente, que eu acho que eu dei uma misturada aí, senão vai confundir a cabeça de vocês. Vamos por partes, tá bom? Vamos por partes, ó.
ajudar a criança a desenvolver atitudes de observação, estudo, comparação das paisagens. Coloca um tracinho aí para separar o ponto e vírgula do resto. Essa primeira está se referindo às ciências sociais. Tudo bem? Ciências sociais. Ok? Que vai entrar como história e geografia. Ciências sociais, vocês associem em história e geografia. Vamos para a segunda parte. Vamos lá. Incentivar a criança a levantar hipóteses, construir conhecimentos. Tem um ponto e vírgula? Tem. Ciências naturais, que é ciências mesmo. Pesquisa, né? Levantar hipóteses. A matemática também levanta hipóteses, tá, gente? Na verdade, né? A matemática também levanta. Mas aqui está como pesquisa, porque logo em seguida vem construir conhecimento. Está como pesquisa. Então, ciências, ok? Daí tem o ponto e vírgula. Dar oportunidade para que as crianças coloquem todo tipo de objeto, tá? Objeto, toda vez que vocês escutarem falar de objeto, seja na BNCC, seja aqui, né? Objeto, vocês vão relacionar com matemática, tá? Relações, objetos, né? Espécies de relações, matemática, noções de matemática, ok? E a mais fácil aí é a última, que é apreciar uma pintura e escultura. Só tem na área de artes mesmo. E artes faz parte de linguagens. Tudo bem? Então, a alternativa correta aqui é a C. Certo, gente? São 4 frases e 4 áreas aí para vocês estarem analisando. Tudo bem? Vamos lá, vamos à próxima. Oh, meu Deus. Tira esse negócio daqui. 180, né? 180. Terezinha Rios resgata o caráter profissional da prática educativa, retomando as dimensões técnico-política. Ela fala muito, né? Dimensões técnico-política. Ela usa... o que ela usa mais, ela fala do ético também, né? Ela fala dessas 3 dimensões. Ah, tá aí. Ela fala das 3 dimensões: técnico, político, estético, técnico, ético e político, tá? Mas ela foca muito no técnico político, apesar de falar dos 3, tudo bem? Vamos lá. Do desempenho do educador e associando-as à dimensão ética. Essa associação é denominada pela autora com competência, ela usa muito a palavra-chave competência, técnico, ético, político. E se revela vamos lá, filiação sindical. Ela fala alguma coisa de filiação sindical no pensamento dela? B, ela fala de militância partidária? C, ela fala de militância sindical? Então, gente, 3 primeiras já estariam descartadas, tá? Em nenhum momento nós estudamos o resumo da autora, do pensamento da autora, nós estudamos filiação sindical, militância, não. Vamos focar no pensamento dela, né? Então, D e E, tudo bem? Ou é a D ou é a E. Vamos analisar as duas. Escolha técnica e política dos conteúdos, dos métodos, do sistema de avaliação que o educador realiza em sua prática. Ou competência técnica para avaliar e implementar as propostas pedagógicas vindas dos órgãos centrais. Tá? Ela fala da competência primeiro, o que tem de erro? Ela fala da competência da escola. Ela fala do professor, sala de aula, escola. Então, não é esses órgãos centrais, tá? Outro erro na E. Ela não foca na competência técnica, tá? Ela foca nas 3, dependendo do assunto, ela foca nas 3. Mas, em primeiro lugar, na técnico-política, porque ela diz que a técnico-política faz parte da ética do professor,
trabalhar da forma ética e forma política, tá? Ou, desculpa, da forma técnica e política. O que seria técnica, gente? Técnica são os conteúdos, tá? Técnica são os conteúdos a serem trabalhados. É a dimensão técnica, conteúdo. Política, a forma como você vai lecionar. Porque o aluno tem o direito de aprender. Então, o professor tem que entender que direitos e deveres, o direito de aprender, quem vai dar ao aluno é o professor, certo? E o professor tem que ser o quê? Ético. Ele tem que ter ética profissional, né? Trabalhar de forma ética, cumprir o seu papel, sua responsabilidade, dar o exemplo, certo? Então, juntando tudo, é os três, mas a técnica política faz justamente parte, tá? Então, aí, a alternativa correta é a letra D, técnica política dos conteúdos, dos métodos da avaliação que o educador realiza em sua prática. Vamos a 181. Opa. Vamos fazer... Não dá para fazer as duas juntas. Vamos lá. 181. A vinha, né? Tem uma vinha. O texto, o educador e a moralidade infantil. Tá? Ela fala dessa questão de moralidade, né? Tanto que ela faz uma pesquisa, vamos relembrar o conteúdo dela. Ela faz uma pesquisa com Piaget, porque o Piaget estudou essa parte de moral infantil, da moralidade infantil. Piaget estudou sobre isso e a Vinha pesquisou o Piaget, certo? E o Piaget fala que nós temos, né, que a criança tem 3 fases de desenvolvimento sobre isso: anomia, heteronomia e autonomia. Anomia, quando a criança não sabe nada sobre regras e limites. Heteronomia é a época em que a figura adulta, seja o professor, seja o pai ou a mãe, está ensinando a criança para chegar na autonomia, certo? Então, ela fala que é importante que isso seja ensinado desde pequeno, para que chegue numa idade a criança tenha autonomia. E nós temos que ensinar isso. Então, falar, olha, a criança vem, o amiguinho vem pedir para ir ao banheiro. Deixa o amiguinho vir pedir ele não tem boca para pedir? Porque dessa forma nós vamos incentivando a autonomia das crianças, ok? Então, o educador e essa moralidade infantil, uma perspectiva construtivista, tá? Construtivista. Então, ela faz a pesquisa a respeito do Piaget que fala sobre isso. Mas vamos direto na pergunta. Conforme vinha, né? Piaget diz que quando for necessário tomar uma atitude diante de transgressões a regras, ou seja, não cumprir, a criança não cumprir regras, né? Ou conflitos vividos por uma criança, o educador deve fazer o quê? O que o educador deve fazer para estar mostrando para essa criança a moralidade infantil? Né? No sentido de pode ou não pode, pode por quê, não pode por quê, explicando sempre para a criança, né? Vamos lá. A. Se valer de sanções por reciprocidade. B. Criar regras que devem ser seguidas por todos. C. Criar limitações por meio de uma linguagem clara e prescritiva. D. Estabelecer sanções e recompensas para diferentes comportamentos. Ou E. Promover uma moral heterônoma a ser observada em sala. E aí? O que vocês acham? Dá um tempinho para vocês analisarem, para que eu possa explicar. E vocês vão verificar as palavras negativas, tá? Não é uma resposta tão fácil assim logo de cara, vocês têm que analisar, né? E saber o que significa a palavra. Então vejam, vamos começar de baixo para cima agora. Promover uma moral heterônoma.
a ser observado em sala. Vamos lá. Não é a letra E, por quê? Apesar de ter, né, as 3 fases, anomia, heteronomia e a autonomia, que é onde todos têm que chegar, né? Aí tá falando que o professor, né, o educador, vai promover uma moral heterônoma. Não, ele não tem que promover uma moral heterônoma, ele tem que promover a autonomia da criança. Chegar a este nível, ok? Então a E está eliminada. D, estabelecer sanções e recompensas. Ah, então se você ficar quietinho, você ganha um pirulito. Se você bagunçar, eu te dou um castigo. Não existe recompensas, tá? Para ensinar moral para criança não é através de recompensas. C, então também está descartada. Ó, a E, palavra negativa, heterônoma. Na D, recompensas. Na C, limitações, né? Criar limitações por meio de uma linguagem clara e prescritiva, né? Não existe prescrição, vai depender de cada situação, não tem nada pronto, não é uma fórmula, né? Não é bula de remédio para seguir, tudo vai depender de cada situação. Então, criar limitações, né? Essas limitações, não, palavra negativa. B, criar regras, ok, moralidade tem que ter regras, mas devem ser seguidas por todos, né? Esse por todos, ou, garganta já tá, se valer de sanções por reciprocidade. Essa é a alternativa correta. Mas, professora, eu não saberia responder essa porque eu não sei o significado de reciprocidade. O que significa, gente? Reciprocidade. Aproximação. Você tem que estar próximo ao seu aluno. Você tem que mostrar segurança. Você tem que mostrar para ele, ó, isso pode, porque isso. Você tem que explicar. Isso não pode, por isso. E não impor. Né? E não impor. Não pode porque eu não quero, não pode porque eu estou mandando. Não. Você tem que explicar, né? De forma explicativa. Tá? E assim por diante. Então, 181 é letra A. Vamos lá. Continuando. 180. Opa. Meu Deus, vai e volta isso daqui. Cento e oitenta e dois. Tá. 182. Vamos lá. Henrico Patrício é um aluno do ensino fundamental. Ficou com muita raiva de um colega por ter perdido um jogo do qual brincavam durante o recreio. Coisa de criança, né, gente? Pensando em situações como essas, a professora criou na sala de aula o canto do desabafo. Olha que legal. Um local em que a criança pode desenhar o que está entristecendo, o que a está preocupando, pode escrever sobre o que ela está sentindo, pode rasgar em 1000 pedacinhos, jogar no lixo, pode enviar uma carta, enfim, pode expor o que ela está sentindo naquele dia. É uma atividade que a professora faz, né? Ao tratar da moralidade infantil, numa perspectiva construtivista, vinha chamar esta estratégia de... Vamos pensar? A Vinha chamaria essa estratégia que a professora fez, depois de uma brincadeira aí com o aluno no intervalo, né? Ele ficou com raiva, isso acontece mesmo, né? Como que a Vinha chamaria? A, engano infantil. B, desvios simbólicos. C, moralidade às avessas. D, moralismo às avessas. Ou E, recompensas e punições. Ixi, Maria, agora. Ah, tá difícil, professora. Tá difícil porque nós não analisamos. Se começar a analisar, vocês vão eliminar um monte de coisa. Vamos lá? Olha,
Letra E. Recompensas e punições. Pode haver, independente da situação? Não, não pode haver. Explicar para eles moralidade infantil numa perspectiva construtivista não pode ter recompensas e punições. Letra E já está descartada. Ficaram 4. Vamos lá. O que aconteceu com este aluno e o que a professora fez é um engano infantil? Enganar? Não foi um engano, foi uma boa estratégia que a professora usou. Montou lá o canto do desabafo, em que eles podem, né, se expressar. Então não é um engano infantil, não foi para enganar o aluno, pelo contrário, é para ele refletir sobre o que aconteceu. Então, letra A também está descartada. Vamos lá. Ficaria, vamos lá, vamos pensar. Hoje é dia da prova. Ai, meu Deus. Ficou a B, a C e a D. E agora? A VUNESP não vai me pegar. Bom, se ela fala de moralidade infantil, moralidade, será que pode ser a C ou a D? Porque fala moralidade e fala moralismo. Bom, a palavra é moralidade, a palavra não é moralismo. Então, principalmente moralismo às avessas, quer dizer o contrário. Então, letra D não é moralismo, é moralidade, porque eu estou falando de infantil. Então, letra D já está descartada. Em nenhum momento ela fala moralismo, ela fala moralidade. Tá. Então, letra D está descartada, ficaria... A A já está descartada, a D já está descartada, a E já está descartada. Ficou a B e a C. Tá. Aí a VUNESP me fez uma pegadinha agora. Por quê? A autora, ela fala de moralidade. Só que é moralidade às avessas? E aí? Ou é desvios simbólicos? É uma pegadinha. Por quê? Muita gente erraria. Porque a autora fala de moralidade, mas a estratégia utilizada pela professora não foi uma moralidade às avessas. Porque a professora acertou na sua estratégia. Se ela acertou na sua estratégia, não é uma moral às avessas, é a moral correta, certo? Então, na verdade, o que a professora fez foi a letra B de bola, desvios simbólicos. O que a professora fez? Ela utilizou uma situação, desviou o foco do aluno, que chegou com raiva, chegou bravo depois do recreio. E o que a professora fez? Desviou a atenção dele no sentido que, olha, você tá com raiva, alguma coisa aconteceu, vai lá no cantinho do desabafo, escreve, desenha porque que você tá triste. Então ela desviou simbolicamente, né, para ele expressar o que ele estava sentindo. E ele expressar o que ele estava sentindo de forma simbólica, né? Por quê? Ele pode desenhar o que está fazendo ele triste, ele vai pegar o papel e rasgar em 1000 pedacinhos, certo? Então, a alternativa correta é a letra B de bola, mas é uma pegadinha da VUNESP, bem pegadinha, tá? Vamos lá. Na 183, Gardner identificou 7 inteligências. Lembra lá do Gardner, né? Gardner, que nós trabalhamos, as inteligências múltiplas? Atualmente surge a naturalista, também acompanhando esse grupo. Postula que essas competências intelectuais são relativamente independentes, têm sua origem e limites genéticos próprios e substratos neuroanatômicos específicos e dispõem de processos cognitivos. Veja o seguinte. Aí é uma pergunta do Gardner, direta. Porém, quem pesquisou o Gardner na bibliografia do concurso de vocês foi a Small, que fala da lógico-matemática. Então, para ela poder falar da área dela, lógico-matemática, que é uma inteligência, tá? Ela teve que pesquisar Gardner, que ele
descobre, pesquisa aí, descobre os 7 inteligências, depois ele acrescenta mais 2, ficam 9. Certo? É essa parte que eu estou falando. Então, vamos lá. Tem sua origem, próprios, e dispõe os processos cognitivos próprios. Assinale a alternativa que contém apenas as inteligências identificadas por Gardner. Vixe Maria, são 7 que eles querem que eu identifique? São 7. Depois ele cria mais 2, né? Mas estão pedindo só 7. Vamos lá. Aí, nesse caso, eu tenho que ler todas, né? Não tem jeito. Não tem jeito, nós temos que ler todas. Vamos lá. Letra A, linguística, lógico-matemática, espacial, musical, sinestésica, interpessoal e intrapessoal. B, linguística, lógico-matemática, emocional, psicossocial, interpessoal e intrapessoal. C, espacial, musical, sinestésica, emocional, psicossocial, interpessoal e intrapessoal. D, emocional, psicossocial, espacial, musical, sinestésica, linguística, lógico-matemática. E, intelectual, emocional, lógica matemática, musical, sinestésica, psicossocial e linguística. Todas têm 7? 2, 4, 6, 7. Vamos um tempinho aí para vocês pensarem, tá? Vocês pensarem. E aí? 7. São 7. Será que vocês lembram de todas que nós estudamos? Eu vou dar uma dica, gente, para vocês. Vão eliminando as alternativas que essa palavra não foi de nenhuma inteligência que nós estudamos. Certo? Tem alternativa que essa palavra não entra como inteligência. Se vocês encontrarem uma palavra que não entra como inteligência, vocês matam a charada logo de cara. Por quê? É uma palavra que não é uma das inteligências que ele descobriu, que está se repetindo na B, na C, na D e a E. Analisem. Só não está na alternativa certa. O resto, todas têm essa palavra que não faz parte das inteligências múltiplas que ele descobriu. Vamos dar um tempinho aí. Vão analisando, que eu vou colocando a pergunta para cima. E aí, já descobriram? A que não é uma inteligência múltipla, gente, é a psicossocial. Colocou no meio aí para confundir a cabeça de vocês. Psicossocial não é. Então, na B tem psicossocial, na C tem psicossocial, na D tem psicossocial e na E tem psicossocial. Não é uma inteligência múltipla descoberta por Gardner. Tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Linguística é uma inteligência. O que entra a linguística? Vamos lembrar da linguística? Quando você, por exemplo, fala várias línguas, é uma inteligência linguística, né? Vamos lá. Letra A, linguística, lógico, matemática, espacial, musical, sinestésica, né? Que a gente deu o exemplo lá do futebol. Musical, nós demos o exemplo, vamos relembrar. Musical, nós demos o exemplo do Mozart. Mozart, era um músico, né? Não sei se é ele que era voltado para música, acho que era ele mesmo, musical, a inteligência dele é totalmente musical. Sinestésica, nós podemos pegar como exemplo Pelé, né? Nós temos tantos aí, de todas elas, o Einstein, né? Temos tantos. Bom, enfim. Interpessoal e intrapessoal. Essas são, a letra A, essas são as 7 inteligências múltiplas segundo Gardner. Ok?
Vamos lá. Letra A. 184. Loris Malaguzzi, adoro. Loris Malaguzzi, vamos lembrar um pouquinho? Pedagogo, educador de Reggio Emilia, que era aquele vilarejo lá na Itália, que depois da Segunda Guerra Mundial eles levantaram a escola tudo de novo com a ajuda dos pais, né? Refizeram, era a única forma de sair daquela situação, conforme eles, a educação. E é uma educação, virou modelo mundial, né? Virou modelo mundial o projeto Reggio Emilia, né? Constitui um princípio de ensino em que não existem as disciplinas formais e todas as atividades pedagógicas se desenvolvem por meio de projetos, tá? As crianças compartilham, né, com os professores. As crianças podem compartilhar seus conhecimentos e saberes, sua criatividade e imaginação em múltiplas linguagens. Desenho, canto, dança, pintura, interpretação, entre outros, sem enfatizar nenhuma delas. Os projetos não são antecipadamente planejados pelos professores, surgem das ideias dos próprios estudantes e são desenvolvidos também em diferentes linguagens, tá? Então, o fundamento que sustenta esse princípio é a pedagogia do quê? Como é chamada a pedagogia que Loris Malaguzzi defende no modelo Reggio Emilia Itália, né? Defendeu, ok? A. Pedagogia da autonomia. B. Pedagogia do oprimido. Opa! O que vocês estão lembrando? Pedagogia da autonomia ou pedagogia do oprimido? Paulo Freire, né? Paulo Freire que escreveu a pedagogia da autonomia e a pedagogia do oprimido. Então, não foi Loris Malaguzzi, ok? C. Pedagogia da escuta. D. Pedagogia da esperança. Ou E. Pedagogia da conversa. Qual pedagogia que é defendida aí? E essa questão aí, gente, nós estamos treinando essa, por exemplo, cai muito no de PEI também, né? Vamos lá. PEI. A alternativa correta, gente, é a letra C. Pedagogia da escuta. Por que é conhecido como o projeto que eles fazem é conhecido como pedagogia da escuta? Porque eles escutam as crianças. Eles não fazem projeto sem consultar as crianças. Por isso que ficou conhecido como pedagogia da escuta, tá? Vamos lá? 185. Nossa, aqui tá tão ruim de ficar virando. 185. Vamos fazer a 5 e a 6 logo. Segundo Arribas, o currículo é um elemento constitutivo importante da organização escolar. Sabemos e concordamos. Nesse sentido, um dos pontos básicos apontados pela autora para a organização curricular. Vamos ver o que ela fala sobre currículo. A. Letra A. Currículo e contexto social podem sim ser separados. Então, currículo é uma coisa, sociedade, contexto social é outra, então não podem estar juntos. B. Currículo pode não expressar um tipo de cultura. Olha que erro grave, meu Deus. Currículo é cultural, né, gente? C. Currículo não é instrumento neutro, mas variado e diverso, admitindo-se um conjunto de todas as experiências educativas do aluno. D. Devido à especificidade de cada área do conhecimento, a organização curricular necessariamente deve ser fragmentada para respeitar as diferentes disciplinas curriculares. E. A organização curricular implica na simplificação do conhecimento científico, adequando a faixa etária dos alunos. Vamos lá? Dá um tempinho. Qual que é a mais cheirosa aí, gente? Vamos pensar? Mais cheirosa? Mais palavras tudo positivas? Qual que é? A letra C.
E é a completinha, ó. O currículo não é um instrumento neutro, nem pode ser neutro, né? Mas variado e diverso, admitindo o conjunto de todas as palavras-chavíssimas, experiências educativas do aluno. Aí você mata, tá? Experiências educativas do aluno. Por que não pode ser a A? Porque está falando que currículo e contexto estão separados. Por que não pode ser a B? Porque está falando que currículo não expressa cultura. Por que não pode ser a D? Porque está falando que ela é fragmentada. Não pode. Lembra lá da BNCC? Superar a fragmentação? Né? Então, está dizendo que aí deve ser fragmentada. E a E? Por que não pode? Simplificação do conhecimento. Você não pode simplificar, você tem que sempre ir gradualmente, progressivamente, ok? Então, é a letra C. 186. Segundo Arribas, Tereza Leixa Arribas, as áreas curriculares na educação infantil correspondem. Então, vamos lá. A1. Identidade e autonomia é uma área curricular da educação infantil desenvolvida por Arribas. 2. Descobertas dos meios físico e social. 3. Comunicação e representação. E aí? Será que a primeira está certa, a segunda está certa, a terceira está certa, ou todas estão certas, ou qual que está errada? E aí? A alternativa correta é a letra C. Todas estão corretas, todas fazem parte, todas essas. A Arribas, ela dividiu o currículo da educação infantil em 3 áreas. E são essas 3 áreas que ela divide o currículo. Identidade e autonomia é uma, descobertas no meio físico e social é outra, comunicação e representação é outra. Tá? Está correto a C. R$ 187. Vamos lá. A metodologia triangular, são 2 Barbosa no concurso, essa daí é Ana Maia Barbosa, tá? Que ela fala do ensino de arte. Lembra o triângulozinho lá? Ensino de arte. Essa teoria possibilita muitas ações ao professor. Um exemplo de trabalho que tem como base essa metodologia é... Então, lembra do triângulozinho, que é para trabalhar uma obra de arte, tudo que o professor tem que fazer? Mostrar a obra de arte para o aluno, pode ser em vídeo, pode ser levar para a sala de aula, pode ser no PowerPoint, lá no projetor. Mostrar a obra de arte, depois contextualizar a obra de arte, para que eles possam fazer uma associação. Depois pedir para que eles criem uma obra de arte com a expressão deles, do jeito que, né, respeitando a expressão deles, nada copia e cola. Então, isso que a autora fala, que tipo de metodologia cabe aqui? A, é a compreensão da cronologia linear da história da arte com base em seus movimentos. B, é a apreciação e fixação das características das obras com base nas biografias dos artistas. C, é a comparação de imagens para compreender quais os alunos e a comunidade preferem. D, é o incentivo à liberdade da livre expressão e à liberdade da autocontextualização com base em Leufeld. E, o estabelecimento de relações entre a leitura, apreciação de imagens da arte, contextualização e o fazer artístico. Gente, nós trabalhamos isso e assim. Escutou a palavra fazer artístico é a resposta certa. São 3, né? 3 palavras-chave. Leitura da obra, contextualização da obra e o fazer artístico. Significa mostrar a obra, contextualizar, você conta a história, faz associação e depois fazer artístico, eles vão colocar a mão na massa, é a prática, tá? A alternativa correta é a letra E. Por isso que é um triângulo, proposta triangular. Leitura da imagem, contextualização da imagem, fazer artístico, tá? Por isso que é o triângulo lá. 188. 188, vamos lá. Ai, meu Deus.
Educar e cuidar são atos que devem respeitar a individualidade do aluno, reconhecendo como sujeitos de direitos, como prevê a lei. De acordo com as autoras Carmen Craig e Gladys Carcom, no livro Educação Infantil, Pra Que Te Quero? Lembra desse livro, gente? Educação Infantil, Pra Que Te Quero? Te quero para desenvolver, né? Te quero para ser educado e cuidado. Te quero porque eu vou ter meu desenvolvimento global lá no infantil. Por isso que eu te quero, educação infantil. Lembra lá? Em relação ao assunto abordado, é correto afirmar que olha o tamanho dessa questão. Lembra que nós já falamos anteriormente que nós estamos treinando o tempo que gasta em cada questão. Então, nós não podemos perder tempo, tá, gente? Então, o que vocês... deixa eu ver se essa dá pra... Tá, dá. Não. Vai ter que ler. Essa daí não vai ter jeito. Tem que ler, mas em cada leitura, para não perder tempo, já acha uma palavra negativa que sobressai o positivo, combinado? Para não perder tempo, vamos lá. Vamos acompanhando o raciocínio. A. É dever da escola educar e cuidar, beleza? Ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, fazendo desse ensino um processo mecânico. Opa! Mecânico sem afetividade. Elimina. Não existe processo mecânico, não existe trabalhar com criança sem afetividade. Já está fora. B. Vocês estão vendo que para ser rápido eu não preciso ler tudo? Achei uma palavra negativa, tchau, está eliminada. Aí eu consigo fazer 3 minutos no máximo. B. É dever do Estado educar, cuidar, interagir, cuidar. Educar, brincar, interagir, cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a linguagem, fazendo desse ensino um processo mecânico. Opa, já achei a palavra errada. Mecânico. Apesar de ter aqui com a afetividade, não adianta nada, porque está escrito processo mecânico, palavra negativa. B, tá fora. A tá fora, B tá fora. C, é dever da escola educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, fazendo desse ensino um processo mecânico. Opa, sem afetividade. Errado de novo. Deu para entender? Por mais que a questão é enorme, eu começo a ler, achei uma palavra negativa, tá fora. Já eliminei 3 desse jeito. D e E agora. D. É dever da escola educar e cuidar, ou seja, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, sem fazer desse ensino um processo mecânico. Sem fazer desse ensino um processo mecânico, sem afetividade, sem um olhar atento. Ou seja, sem fazer. Ou seja, não posso fazer deste ensino um processo mecânico, não posso sem atividade, não posso sem ter um olhar atento. É interpretação, né? Os outros estão falando que o processo tem que ser mecânico. Aqui já está falando sem fazer, ok? Educar cuidando e cuidar educando. A escola não é aquele espaço onde a criança apenas aguarda o retorno dos pais. Ela deve visar o desenvolvimento global do aluno. Olha, só palavra positiva aí. E a E? Vamos achar alguma coisa errada também na E? É dever do Estado e da família educar e cuidar, desenvolver o cognitivo e a psicomotricidade, sem fazer desse ensino... peraí. Sem fazer desse ensino um processo mecânico, sem afetividade, sem um olhar atento. Tá igualzinho a... tá praticamente igual a D, tá? Vamos ler o resto. Brincar estudando e estudar brincando. Pronto, já achamos o erro. Brincar estudando, estudar brincando, até aí tudo bem, mas o que o livro traz é cuidar educando, né? Cuidar, educando, cuidando, ok? E desse ensino, sem fazer desse ensino, o que mais tem errado? A escola não é aquele espaço onde a criança apenas aguarda os pais, ela deve visar o desenvolvimento global do aluno, tá? Mas o erro aí, para confundir, porque o certo é cuidar e educar, eles colocaram brincar, estudar brincando, tá? Então, só a VUNESP, ela faz as coisas para vocês caírem mesmo.
A alternativa correta é a letra D, de dado. É 189, né? 180. Ah, vou ter que deixar assim, ficar metade numa folha, metade na outra. Conforme Ferreira, 2003, Frenet buscou, na prática educacional, criar técnicas e instrumentos pedagógicos que avivassem o trabalho com as crianças. Pensou em formas de trabalho organizado, em dinâmicas que possibilitassem o diálogo e as escolhas de crianças, favorecendo a autonomia. Ferreira descreve e destaca alguns instrumentos da pedagogia Frenet. Lembra dele, gente, que nós estudamos dentro do pensamento da autora Ferreira? Vocês lembram? Frenet, que tem aquela pedagogia voltada, ele que descobriu a imprensa, sala de aula, trabalhar com jornal, várias coisas ele descobriu aí, né? Vocês deram uma relembrada aí na pedagogia dele? Bom, vamos lá. Só para dar uma lembrada. Então, conforme o pensamento, essa pedagogia Frenet, quais entre os instrumentos é correto citar? O que ele cita? A. Cartilha, material dourado e ábaco, é dele. B. Tema gerador e leitura de mundo. C. Espelhos e cilindros de madeira para encaixe. D. Brinquedos chamados dons, exemplo, bolas coloridas, sólidos geométricos ou gravuras coloridas. E E. Roda de conversa e o livro da vida. Qual dessas alternativas tem a ver com a pedagogia Frenet? Dois instrumentos que ele cita, né? Dá dicas para o professor trabalhar com os alunos. É a letra E. Ele fala da roda de conversa, tem lá no material de vocês, tanto na gravação quanto na apostila de autores, resumo não, apostila, slide, bom, enfim. Roda de conversa e o livro da vida fazem parte de instrumentos da pedagogia Frenet, dito por Ferreira. 190. 190. Aprende-se participando, vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo sentimentos para atingir determinados objetivos. Ensinar não só pelas respostas dadas, mas principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados, pela ação desencadeada. De acordo com Lúcia Lima da Fonseca, o livro Universo na Sala de Aula, uma experiência em pedagogia de projetos. É outra autora, Fonseca, que fala de pedagogia de projetos. Pedagogia de projetos visa transformar o espaço escolar. Assinale a alternativa correta referente a projeto. Tá? Então, trabalhar com projeto é o quê? Letra A. Um espaço vivo de interações. Legal. Fechado ao real? Já achei algo de errado, tá vendo? Fechado. Ele não é fechado, gente. Ele é aberto. Se as crianças participam, se você constrói projeto com o aluno e não para o aluno, ele é aberto, porque o aluno participa, certo? Não pode ser fechado. Para vocês caírem na pegadinha, percebe que começa certo e no meio tem algo de errado. Já começou bonitinho, em um espaço vivo de interações, aí daqui a pouco fechado ao real. Já matou, letra A não é. B, espaço vivo do cuidar e educar e suas linguagens. É isso? O projeto é um espaço do cuidar? É pegadinha, gente. Lógico, a criança vai ser cuidada na escola, mas o projeto não é voltado para isso, cuidar e educar. C, em um espaço que deixa de ser assistencialista e passa a ser educativo. Fizeram uma lambança aí. D, pensamento da autora, hein? Em um espaço vivo de interações,
fechado ao real e as suas múltiplas dimensões, fechado está fora, e o espaço vivo de interações, aberto, achamos, aberto ao real, suas múltiplas dimensões, trazendo uma nova perspectiva para se entender o processo de ensino-aprendizagem, achamos, é essa mesmo. Vamos lá, letra E, tá? (191) Segundo Vitor da Fonseca, em termos de evolução da espécie humana, foi pela ação prática e concreta que se informou, formou e transformou. Lembra lá do Vitor da Fonseca, gente? Que ele escreve 2 livros. Ele é autor, né, de um, e depois ele faz aquela bateria lá, BPM, vamos relembrar? Então, sobre qual é o tema dele, né? Sobre o que ele pesquisou. O que ele fala, qual que é o pensamento dele. A, pensamento, foi sobre isso que ele pesquisou. B, afeto. C, motricidade. D, memória. E, consciência. Gente, se vocês erram uma alternativa dessa, pode parar. Pode descer, né? Pode parar que eu quero descer, ok? Pelo amor de Deus, Vitor da Fonseca tem 2 livros que falam sobre psicomotricidade. Ele fala da motricidade, né? Da educação motora, dos movimentos. Pelo amor de Deus, não pode errar uma questão fácil dessa, hein? Alternativa correta, letra C. Tudo bem? D, 192, ó, do mesmo autor, seguidinha. De acordo com as pesquisas realizadas por Vitor da Fonseca, baseando-se anteriormente por Lúria, a BPM, né, que é a bateria psicomotora, é um conjunto de tarefas, os testes lá que eles aplicam, que permitem detectar déficits funcionais, tá? Ou substanciais à sua ausência. Apresenta uma quantificação, mas não cai em padrões restritivos. Permite detecção qualitativa, tem qualidade nessa bateria psicomotora, né? Nesses testes. De sinais funcionais, cobrindo a integração sensorial e perspectiva da criança com o potencial de aprendizagem. Entre estas tarefas, detecta-se os aspectos. Vamos ver se tem a ver, se todos que estão aí realmente o Vitor da Fonseca que disse que entra na psicomotricidade, psicomotora aí. Vamos ver se entra. Então, essa bateria de testes, bateria psicomotora, ela vai avaliar 1, tonicidade e o equilíbrio. 2, lateralização, noção do corpo, estruturação espaço-temporal. E também ela vai avaliar praxia global e fina, ou seja, coordenação motora global e fina. Todas essas 7, né? Todas dessas três que eles colocaram subitens aí, mas todas essas são verificadas num teste de bateria psicomotora, e é o que o autor fala. Todas fazem parte do desenvolvimento psicomotor. Quando eu falo tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, espaço temporal, coordenação global, coordenação fina, fazem parte do desenvolvimento motor? O que vocês acham? Estou dando um tempinho para vocês analisarem. Deixa eu ir colocando para cima, peraí, gente. E aí, o que vocês acham? Vou dar um pause só um minutinho, gente. Continuando. Então, a 192, letra C, ok? Todas estão corretas. 193. De acordo com Júlia Formosinho, Pedagogia da Infância,
constata-se que o modo tradicional de fazer pedagogia ainda é uma realidade. É uma crítica que a Júlia Formosinho faz, ok? Sendo necessário desconstruir a forma transmissiva para construir. Qual é o pensamento da Formosinho? Lembra que eu falei para vocês? Transformar a forma transmissiva, né, o modo transmissivo em modo tradicional, participativo, reflexivo, facilitador, motivador. Todas, tirando a tradicional, que é a crítica que ela já faz, que a letra A já está fora, tá? Ela já está dizendo, modo tradicional, ela faz uma crítica, ok? Se ela faz uma crítica, o correto não pode ser a letra A, correto? Então, todas as palavras da B até a E, das alternativas B, C, D e E, são palavras positivas. Participativo, reflexivo, facilitador, motivador. Porém, vocês têm que lembrar do conteúdo do pensamento da Formosinho. Ela fala que precisa transformar o modo transmissivo em modo participativo. Esse é o pensamento da Formosinho. Então, às vezes a pessoa fala assim, essa daqui tá fácil. Mas se você não souber, se você não estudou a autora, você não consegue, porque tem um monte de palavra-chave aí. É o participativo, transmissivo para o participativo, ok? Vamos lá. Estamos terminando o bloco, gente. Vamos lá. Essa é grande, hein? Vamos lá. 194. De acordo com os campos de experiências aí, BNCC, no currículo da educação infantil, segundo, lembrando, quem vai prestar a prova de PEB, cai a BNCC introdutória, BNCC infantil e BNCC fundamental. Quem vai prestar só PEI, cai BNCC introdutória e BNCC infantil, tá? Resumindo, essa 194 serve para ambos, ok? Então, de acordo com os campos de experiências no currículo da educação infantil, segundo a nova BNCC de 2017, associe e escolha a alternativa correta. O que vocês têm que associar aí? Se a primeira parte diz respeito à segunda parte, tá? Então, há 5 campos de experiência. Então, aí, o eu, outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, tudo isso vocês estudaram que são os campos de experiências da educação infantil. Agora precisa ver se a segunda parte do que está explicando se tem a ver realmente com o campo de experiência marcado na primeira parte. Vamos analisar? O eu, o outro e o nós se refere a demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. Corpo, gesto e movimento diz respeito deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, trás, alto, embaixo, dentro, fora, ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. Tem a ver com movimento, com corpo. 3. Traços, sons, cores e formas. Tem a ver com sons produzidos com o próprio corpo, com objetos do ambiente. 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Tem a ver com produzir suas próprias histórias orais e escritas em situações em função social significativa, ou seja, o português. 5. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Lembram lá? História, geografia, matemática, ciências. Tem a ver com manipular materiais diversos, variados, para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Então, assim, essa é uma questão considerada pela VUNESP muito difícil,
Muito difícil para quem não estudou o BNCC. Muito difícil para quem não estudou os campos de experiências. Muito difícil para quem ainda não entendeu. Muito difícil para aquele que não consegue associar e relacionar o nome da disciplina, né, que nós fizemos associações, com o significado aí do que quer dizer. Então, se eu pegar uma palavra-chave, só uma em cada um, eu consigo analisar. Mesmo que eu não saiba a frase inteira, tá? Vamos supor, verifique. O eu e o outro e o nós. Imagem positiva de si, que é responsabilidade, autonomia, cuidar do próprio corpo. Então, é uma imagem positiva de si. Ok. Corpo, gesto e movimento. Deslocar seu corpo no espaço. Frente, trás. Tem a ver? Traços, sons, cores e formas. Sons produzidos. Já tá dizendo aí, ó. Já tá dando a dica. Sons produzidos. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Histórias. Histórias é português. Diferentes gêneros textuais e tal. E o último. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Manipular materiais. Diferenças e semelhanças. Faz parte, né, desse conjunto de matemática, história, geografia, ciência, enfim. Todas as alternativas estão corretas, tá? Todas estão corretas. A alternativa aí é a letra D de dado. Vamos lá. Faltam 5, hein? Faltam 5. Vamos fazer a 195 a 196. Segundo Florence Meridieu, francês, esse grande autor francês aí, ele, vamos relembrar dele? Ele faz uma pesquisa sobre o desenho infantil. Lembra lá? Ele faz uma pesquisa sobre o desenho infantil, né? Ele cita outros autores, mas eu nem vou entrar nesse mérito agora, porque a pergunta não está falando dos outros, e sim dele, né? Então vamos lá. Através das suas pesquisas realizadas a respeito da análise sobre o rabisco, conclui que os estágios de desenvolvimento compreendem. Então, ele faz uma pesquisa sobre os estágios de desenvolvimento infantil. A dica também, gente, ele não pesquisa toda a idade do infantil. Ele só pesquisa 3. Lembra? Eu até falei para ele, até falei para vocês, provavelmente no próximo livro ele vai dar continuidade na pesquisa. Porém, ele para a pesquisa numa certa idade, certo? E os outros, quando ele fez a pesquisa, ele pesquisou o Lucht, que foi o pai aí do grafismo infantil. Ele pesquisou Piaget, né? Ele pesquisou outros aí, tudo bem? Que fazem outras pesquisas, tudo bem? Mas a dele, a do autor que está na bibliografia diretamente de vocês, ele só pesquisa, ele só descobre 3 fases. Ele só pesquisou 3 fases que são das crianças menores, ok? Então, a alternativa correta aí só tem 3. Só tem 3, o resto tem mais do que 3. É a C. A primeira fase é o vegetativo motor, a segunda fase é o representativo e a terceira fase é o comunicativo. Lembra? Estão lembrados disso? Os outros são do Lucht, do Piaget, certo? Mas o dele são só 3, que é a letra C. Então, quando falar do Meridieu, dessa pesquisa do desenho infantil, vegetativo, lembra do vegetal, né? Só são 3, vegetativo, motor, representativo, comunicativo, né? O primeiro, a criança não desenha, não expressa, só faz os rabiscos mesmos. No segundo, o representativo, ela já consegue representar alguma coisa, mas ainda falta. O comunicativo é melhor, que ela já se expressa mais. Enfim, é a C.
196. De acordo com Meur, que faz um estudo também, assim como o Vitor da Fonseca, Meur também faz um estudo sobre a psicomotricidade, tá? A importância da psicomotricidade. Traz conceitos fundamentais, inclusive para que o docente possa refletir sobre sua prática, ou seja, no sentido que o docente tem que pensar também no desenvolvimento motor da criança, tá? Levar a criança ao ar livre, para o pátio, observar a criança, planejar atividades para que ela possa se desenvolver essa parte também psicomotora. Analise as afirmativas em que são assuntos que deverão ser trabalhados no âmbito escolar. Escolha a alternativa correta. Vamos lá? O meu fala também de esquema corporal, desenvolvimento do esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal e grafismo. O grafismo, gente, é uma pegadinha, tá? É uma pegadinha, mas faz parte do que o meu estudou sobre psicomotricidade. Porque que tem a ver? O grafismo não é desenho, analisar desenho, e sim o formato do desenho, porque faz parte da coordenação motora, né? O grafismo faz parte de uma coordenação motora, a pessoa desenhar. Então, tá certo. Tá? Então, todas as alternativas fazem parte do estudo psicomotor, do desenvolvimento psicomotor. O professor tem que trabalhar com os alunos, deve trabalhar o corpo, lateralidade, a questão espacial e temporal, e o grafismo, que é o desenho e a coordenação motora. Então, todas as alternativas estão corretas. Resposta correta, letra D de dado. Vamos lá. 197. Estamos acabando. Uhul! Vamos lá. Segundo Vygotsky, tá? Mas com o pensamento da Rego, 2004, a brincadeira passa por 3 etapas. Então, a Rego vai defender a importância, né, da brincadeira, ok? A importância do brincar. E no livro dela, no que nós estudamos, nossa, tô perdendo a voz já bebi água, mas é que é muito tempo de gravação. Então, ela fala da importância do brincar e ela faz uma pesquisa do Vygotsky que fala a respeito do jogo, ok? Que ela fala brincadeira, mas entra jogos, brincadeiras, brinquedos, enfim. Então, segundo Vygotsky, a brincadeira passa por 3 etapas. Quais são elas? A. Imaginação, imitação e regra. B. Criação, mímica e limite. C. Criatividade, afetividade e criticidade. D. Imaginação, criação e argumentação. Ou E. Reflexão, criação e regra. Vamos lá? Dá um tempinho para vocês pensarem. Pensem aí. A alternativa correta, letra A. O Vygotsky fala que a brincadeira passa por 3 etapas. A imaginação, né? Criança tem aquelas brincadeiras imaginárias, elas criam, né? Tem a brincadeira da imitação. Eu vou imitar minha professora, vou imitar o médico, vou fazer aquela brincadeira da... Como fala? Um fica na frente do outro e tem que imitar, né? E a regra. Então, brincadeira, jogo, brinquedo, tem que ter regras. Deve haver regras. Simples ou complexas, tem que ter regra. Agora é a hora de brincar, agora não é a hora de brincar, ó. As regras do jogo é essa, enfim. Imaginação, imitação e regra. 198. Então, letra A, né? 198. A criança apresenta o que Zabalza denomina de efectância. Efectância. O Zabalza fala sobre qualidade, né? E ele, no livro dele, no resumo que nós estudamos, ele fala da palavra efectância.
O que significa na criança efectância? A, segurança. B, energia. C, coordenação motora. D, autonomia ou E, criatividade. Tudo é importante para a criança, mas o significado de efectância, que a criança tem muito. O que a criança tem muito, gente? Ainda mais criança que não para. O que ela tem muito? Energia. E vocês podem associar com o primeira letra da palavra. Efectância, energia. Tudo bem? Alternativa correta, a letra B. Vamos às duas últimas questões. Uhul! Vamos lá, 199 e 200. Conforme Small, Kátia Cristina Stocco Small, né? Ela é da matemática, ela é muito conhecida em concurso público. No livro A Matemática na Educação Infantil, ela faz a pesquisa com as teorias das inteligências múltiplas lá, que nós já vimos do Gardner. Ela faz uma pesquisa sobre Gardner, que concluiu 9 inteligências. Eram 7, depois ele pesquisou mais 2. Entre elas, linguística, espacial, físico-sinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, natural e existencial. Todas essas são as 9. Deixa eu ver se tem 9 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade aí tem uma vírgula, né? Deixa eu ver. Não, tá certo, ó. Linguística, 1. Espacial, 2. Físico-sinestésica são juntas 3. Interpessoal, 4. Intrapessoal, 5. Musical, 6. Natural, 7. Existencial, 8. E a lógico-matemática, 9, que é o que ela defende matemática. Desperta atenção da autora, pois... Então, a pergunta é sobre lógico-matemática, tá? Não é outra. Tá citando no enunciado todas, mas é para vocês verificarem a respeito da lógico-matemática. Então, a lógico-matemática é a habilidade de aprender idiomas, de usar a fala e a escrita para atingir objetivos? B, a lógico-matemática é a disposição para reconhecer e manipular situações que envolvam apreensões visuais. C, é o potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos? D, é de reconhecer e classificar espécies da natureza? Ou E, é a capacidade de realizar operações numéricas e fazer deduções? Pelo amor de Deus, por mais que vocês não soubessem, a palavra está aí falando da matemática, letra E. Operações numéricas, né? Não tem outra que faz operações numéricas, ok? É só a lógico-matemática, então letra E. 200, questão 200, Glória, terminando. Identificar esses diversos aspectos é a etapa inicial para abordar o ensino da matemática, que se proponha seriamente a conquista da aquisição do sentido nesta disciplina. Diversos saberes são necessários para conduzir um ensino que contemple as diversas dimensões de sentido. Segundo Paniza, são eles. Paniza, assim como Small, ela também é da matemática. São eles. A Paniza fala de 3 saberes. Quais são? A, saberes relativos ao edifício matemático. Saberes relativos à aprendizagem. Saberes didáticos. B, saberes didáticos e formais. C, saberes matemáticos e físicos. D, saberes induzidos e intuitivos. E E, saberes dedutivos e racionais. Tudo para pegar vocês, né? A alternativa correta, letra A. Então, assim, lembra de edifício, lembra da Paniza, tá? O edifício é a estrutura dos números, né, no caso. Lembra de estrutura de número? A figura do número, como montar o número, ok? Então, assim, a criança tem que saber montar, né, conhecer o número,
montar a conta, por exemplo. Vai aprender, tem a parte da aprendizagem e do saber didático do professor que vai mediar. Enfim, é a letra A, tudo bem? Então, aqui nós terminamos a última bateria de 25 questões nesse vídeo, porém, ao todo, nós tivemos 200 questões treinadas da apostila de questões. Apostila de questões, 200 questões relacionadas a legislação federal, legislação municipal de Guarulhos, autores PEI, autores PEB, BNCC, estão nessas 200 questões aqui, tá? Agora, são 30 questões, vamos supor 30 questões que saia daqui, né, entre aspas. Não podemos esquecer que mais 30 são 20 de português e 10 de matemática. Então, português também está sendo treinado as provas anteriores. Acompanhe os vídeos de português, principalmente em relação à interpretação de texto. Se você não souber interpretar texto, você não vai conseguir fazer a prova. Porque toda a prova de português é baseada em texto. Você tem que entender as entrelinhas do texto, ok? E quem não estudou nada da matemática, né, não pode zerar. Muita gente tem dificuldade na matemática, assim como eu também tenho. Vocês não podem zerar. Então, assim, procurem dar uma estudadinha, pelo menos, para não zerar. Acertar, são 10 questões, tenta acertar 2, 3 aí, né? Vai ter um treino na segunda-feira, dia 1º, com o professor Diogo. É um treino pago, tá? É R$35 que é cobrado. Mas vale a pena, porque vai ser trabalhado as 10 questões, pelo menos, para ter uma noção do que caiu na última prova do concurso, como chegar naquela resposta correta, certo? Enfim, eu espero que vocês estejam aproveitando esses vídeos, eu espero de verdade que vocês estejam estudando, né? Falta pouco para prova, gente, dia 7 está aí, não deixem para estudar na última hora, no último momento é momento de relaxar, estudou, não tem como ficar lendo na hora que no dia fica misturando tudo na cabeça, ok? Então, eu espero que vocês aproveitem e os treinos não param por aí, tá? Logo mais, amanhã ou segunda-feira, eu não sei aí, eu vou postar mais vídeos, os próximos serão de português. Nós vamos fazer a prova de PEI, resolver a prova de PEI de São Paulo, resolver a prova de PEI de Guarulhos, outras provas de PEB também de Guarulhos não, de outros municípios que foi VUNESP, é tudo VUNESP, tá? Vamos focar na VUNESP. E, além de tudo isso, para você ser bem classificado, não pode esquecer da redação. Gente, eu mandei um vídeo aí para vocês com modelos de redação de temas da educação e fora da educação, tá? Não pode esquecer de treinar a redação. Quer ser bem classificado no concurso? Não adianta só passar na objetiva, tem que garantir a objetiva, mas só vai ser corrigida a redação se passar na objetiva. Passando na objetiva, vocês têm que fazer de tudo para tirar uma nota boa na redação. Tirar nota abaixo de 50 tá fora, certo? Então, presta bem atenção. Vocês terão 4h30 de prova. Tira 1h para redação, ficam 3h30. Não conte com essa meia hora. Contem com 3 horas. Meia hora, pense assim, vou ter que levantar, ir ao banheiro, tomar água, vou ter que passar tudo pro gabarito certinho, conferir antes, né? Se eu tiver que passar alguma coisa limpa, alguma coisa assim. Então, contem aí com 3 horas de prova. Quando vocês forem treinar, calcule o tempo que vocês estão gastando com cada questão da prova. São 60 questões, 3 horas, vocês gastam 3 minutos para fazer cada questão. Se fizer em menos tempo uma, vai compensando a outra e assim por diante. Tudo bem? A prova começa com português, depois vem a matemática, que é a parte de conhecimentos gerais, então sempre é português, depois matemática, é essa ordem. Vocês começam com o que vocês quiserem, estou falando da ordem da prova.
Depois vem os conhecimentos pedagógicos, que são os autores e a legislação. Tudo bem? Então, até a próxima aí. Bom treino aí para vocês, tá? Um abraço.